Olá, eu sou o Madison Barreto, cofundador da Libras Escrita. Este é o meu sinal. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a esta aula onde você vai descobrir como você pode memorizar sinais de maneira contextualizada, ok? Bom, para a gente falar sobre isso, é importante lembrar de nossa aula anterior, onde a gente falou, nosso vídeo, sobre como pensar visualmente. Nós trabalhamos algumas situações limitantes e algumas situações de possibilidade. Como você pode treinar-se a pensar visualmente. E o link dessa aula está logo aqui abaixo, ok? Bom, na aula de hoje, você vai entender melhor como que funciona a memorização contextualizada e por que ela é tão importante no nosso dia a dia. Você vai descobrir também algumas dicas de como você pode utilizar a memorização contextualizada de sinais em seu dia a dia, ok? Bom, para a gente falar sobre memorização contextualizada, eu preciso contar uma história bem rápida de minha vida. Como eu disse em um outro vídeo, eu comecei a aprender Libras por volta dos meus 11 a 12 anos de idade e naquela época a metodologia que eu tive acesso, que inclusive depois eu fui replicando essa metodologia, ensinando para alguns colegas, familiares, para minha mãe inclusive não deu certo com nenhuma dessas pessoas, foi justamente a de você memorizar sinais isolados. Ou seja, o meu professor de Libras fazia assim, ele ensinava um determinado sinal a partir de uma apostila de Libras bem antiga, e ele ensinava um determinado sinal e dizia oralmente em seguida qual que era o sinal que ele estava falando. Ou seja, eu tinha que memorizar o sinal de maneira isolada. O máximo de contextualização que tinha durante mais de 2 meses e meio de curso era somente as categorias de sinais. Então eu aprendi alguns verbos, aprendi alguns sinais relacionados à família, aprendi alguns sinais relacionados a cumprimentos, sinais relacionados a cores e assim por diante. Como se a Libras fosse vários caixotes, várias caixas, daquelas caixas de supermercado, por exemplo, em que vêm os produtos, fossem várias caixas onde eu tivesse acesso. Então, quando eu vou precisar de falar um determinado sinal, uma determinada frase em Libras, eu tivesse que abrir aquelas caixas então e revirando e buscando esses sinais que eu precisava. Mas a Libras não funciona dessa maneira. Nenhuma língua funciona de maneira encaixotada. Sempre as línguas são de maneira contextual. Então faz sentido você aprender primeiro os sinais que você vai utilizar mais, para depois então você aprender outros sinais. Mas como você vai aprender então de maneira contextualizada? Nesse quesito aí, vem a segunda estratégia que meu professor de Libras lá atrás utilizou, que em algumas circunstâncias é boa, outras circunstâncias é ruim. E a estratégia que ele utilizava era, ele fazia uma frase com sinais que a gente já conhecia e apenas um sinal ou 2 sinais que a gente ainda não conhecia. E naquele momento então nós tínhamos que dizer para ele o que significava aquele sinal. O problema é que isso aí novamente nos levava à língua portuguesa. Então, como você pode corrigir essa situação? Para você corrigir essa situação, é fundamental entender como que as memórias funcionam. E as memórias funcionam da seguinte maneira. Você tem um conhecimento prévio, conhecimento de mundo, e então quando você pega um novo conhecimento, o seu cérebro faz uma associação entre aquilo que você já sabe e o novo conhecimento. Então, por exemplo, você viu na televisão uma nova raça de cachorro que você não conhecia. Então, quando você tem acesso àquela informação, o seu cérebro busca informações semelhantes. Então, é como se fosse um arquivo gigante. Seu cérebro vai lá, buscando cartão por cartão, e ele encontra, bom, esse aqui é o cartão dos animais, e esse daqui é um animal. Então, aquele animal se encaixa no cartão dos animais. Ele coloca mais um tipo de animal, no caso, cachorro da raça tal. E então, seu cérebro continua buscando. Dentre os animais, existem vários tipos. Ele abre a gaveta, então, dos animais e busca. Encontrei aqui a gaveta dos cachorros, ou a ficha dos cachorros. E aqui, então, você vai buscar se você já tem informação daquilo ali. Você busca os nomes, busca as imagens, e você fala, não, eu não conheço esse cachorro ainda. E aí você tira uma foto mental daquele cachorro que você está vendo na televisão, coloca ali. E agora você vai abrir, então, um cartão de memória só dos cachorros que tem aquela raça, no caso, daquele cachorro em específico. E quando o seu cérebro pega, então, essa ficha,
onde ele vai preencher mentalmente essas informações dessa nova raça de cachorro que você está conhecendo, como por exemplo, como são as orelhas, como é o pelo, como é o focinho, se late, se não late, se late muito, se late pouco, se gosta de brincar, se é mais sério, entende? O seu cérebro vai preencher todas essas informações necessárias ali. E sempre que você aprender mais alguma coisa sobre essa determinada raça, ou você ver um outro animal dessa raça, o seu cérebro então vai tirar a foto mental e vai preencher então essa ficha com essas informações. Por que que isso é tão importante em nosso dia a dia? Porque a partir do momento que você aprende algo, sempre o seu cérebro busca informações e vai categorizando essas informações como se fosse uma grande árvore com vários galhos, ele vai categorizando dessa maneira então. Com relação ao aprendizado de qualquer outra coisa nova, você pode fazer isso de maneira natural, como eu descrevi aqui, o seu cérebro faz isso naturalmente, quer você queira ou não, ele faz isso. Mas você, agora que você já sabe como ele funciona, você pode fazer isso também de maneira planejada, ou seja, de maneira intencional. E existem várias formas de você fazer isso com relação à língua brasileira de sinais. Uma dessas formas é através da contextualização, da memorização contextualizada. Ou seja, você está aprendendo um novo sinal, você vai colocar esse sinal então em um determinado contexto, uma determinada frase. Isso pode ocorrer de duas maneiras principais. A primeira maneira que você pode fazer isso você sabe vários sinais já da Libras. Você está aprendendo agora o sinal de árvore. Você faz então o sinal de árvore dentro de um contexto de uma frase em Libras, como por exemplo: na casa da minha avó tem uma árvore muito linda, cheia de frutos. O sinal de fruto ou fruta aqui em Salvador é assim. Tem outras cidades, como em Minas Gerais, por exemplo, várias cidades de Minas Gerais, estado de Minas, o sinal de fruta é assim. Eu contextualizei então colocando o sinal de árvore nos sinais que eu já conhecia. A casa da minha avó tem uma árvore que é muito bonita e que tem vários frutos. Ela está carregada de frutos, ok? Ou seja, eu peguei um sinal novo que eu estou aprendendo agora e coloquei no contexto em uma frase com os sinais que eu já conhecia antes. E você pode usar a sua criatividade, fazer frases curtas, fazer frases grandes. É importante sempre você treinar a visualidade. E tem algumas aulas anteriores que a gente falou sobre isso também. E o segundo aspecto sobre isso é quando, por exemplo, você está começando a aprender língua de sinais ainda, você tem pouco vocabulário em Libras, mas você quer treinar os sinais de maneira contextualizada. Nesse caso, lembre-se de pensar visualmente. E enquanto você está fazendo isso, você vai então formar uma frase em língua portuguesa, por exemplo. Pode ser a mesma frase. Na casa da minha avó tem um pé de laranja, né? Tem um pé de laranja. E aí você só sabe o sinal de árvore, que é o sinal que você está aprendendo agora. Então, na casa da minha avó tem de laranja. Ok? E você treina então a pensar visualmente. Lembre-se que, à medida que você for aprendendo novos sinais da Libras, é importante que você vá formando frases com eles para que eles sempre fiquem contextualizados. Então, cada novo sinal forme uma frase com ele. Vamos supor que esse aqui foi o primeiro sinal que eu aprendi e agora eu estou aprendendo o sinal de casa. Aí eu vou formar a frase. Da minha avó tem uma de laranja. Ok? Uma com laranja, né? Melhor dizendo. Entende? Você vai substituindo. Lembre-se que essa ordem gramatical aí é a ordem gramatical da língua portuguesa. Não é a mesma ordem gramatical que a Libras. E nem todos os elementos que estão no português você precisa de traduzi-los para Libras. Ok? Mas isso já foi assunto de uma outra aula e mais à frente a gente vai falar mais sobre isso também e outros conteúdos aqui no YouTube e também no nosso blog, ok? Então, se você gostou dessa aula, clique gostei aqui embaixo. Se você não gostou, clique não gostei. Deixe seu comentário abaixo dizendo como que essas aulas têm contribuído para os seus aprendizados da Libras, como que isso tem te ajudado, ok? E compartilhe também essa aula, esse vídeo, esse link aqui com seus amigos que estão aprendendo a Libras. Com certeza eles serão muito gratos a você por você estar contribuindo com o aprendizado deles também. Ok? Meu nome é Madison Barreto
esse é o meu sinal, eu sou o cofundador da Libras Escrita.